Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sábado, dia 12 de setembro. Estamos aqui na praia, olha que visual maravilhoso, certo? Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, já que eu não estou na minha cidade de Belo Horizonte para fazer uma live, mas vou fazer um vídeo do canal 5D. Se gostarem do vídeo, dê o joinha. E aqueles que ainda não se inscreveram, os novos integrantes do canal, dê a sua inscrição para ajudar o canal a se desenvolver. Esse canal tem o nome de 5D, Marco Aurélio, sou eu. Tenho o propósito de levar uma informação como uma missão que eu recebi de mentores que eu tenho, que eu me comunico lá do alto, do plano extrafísico, e levar para aqueles que receberem essas informações, tanto em vídeo como em live. Esse já é o 12º vídeo que eu faço, e já foram feitas 2 lives, para levar informação de uma vida na quinta dimensão, ou seja, como que vai ser a vida, como será a vida na nova era, após passarmos todo esse processo, esse tempo de rescisão, de transição planetária, não é isso? Então, como eu já tenho dito aí, aqueles que já ouviram os vídeos e lives passadas, nós estamos numa grande guerra espiritual. A guerra é espiritual entre o bem e o mal, não é verdade? Só que eu já falei também que na parte espiritual, no astral, na 4ª dimensão, a guerra já finalizou e está sendo colocado os escombros nos devidos lugares, fazendo a separação dos perdedores, que eram as pessoas da não-luz, porque a luz ganhou lá já no plano astral, no plano superior. O que só falta agora é ganhar aqui no plano físico, na superfície da Terra, ou seja, nas pessoas que estão encarnadas, não é isso? Quando a guerra terminar aqui, que tudo vai ser dentro de um tempo previsto pela grande fraternidade branca, pela hierarquia dos iluminados, comandado pelo Mestre Jesus e o arcanjo Saint Germain e o arcanjo Miguel, que são os patronos dessa live que eu estou fazendo, desse vídeo, eles que dão ancoramento espiritual a mim, junto com meus mentores, né? Deus tratar e enfrentar e falar as verdades espirituais, né, do que vem acontecendo na Terra atualmente. Obviamente, eu não posso falar só de coisas galácticas, de coisas que estão fora da realidade da 3ª dimensão, porque as pessoas me cobram, principalmente aqueles que ainda estão adormecidos, ainda não acordaram totalmente para a espiritualidade, estão vivendo ainda sobre dogmas ou de seitas ou de algumas religiões, ou do catolicismo, ou dos protestantes, ou dos evangélicos, ou até dos espíritas, dos espiritismos, estão vivendo sobre dogmas engessados pela palavra, pelo aquilo que foi escrito ou na Bíblia, ou na Gênesis, ou em Allan Kardec, que tudo muda, tudo é mutável, tudo se transforma. E essas palavras, esses escritos não se transformaram desde há 2.500 anos para cá, desde o Velho Testamento, não é verdade? E as coisas mudam muito de acordo com a necessidade que o plano da Terra, da 3ª dimensão, vai se desenvolvendo a partir do momento que o Divino colocou as suas leis para todos seguirem. No momento, muitas pessoas estão mudando a consciência. Estão mudando por causa que a pandemia está ajudando a mudar também. E estão ouvindo muitas pessoas, muitos seres, muitas lives espirituais. Por exemplo, na 5ª dimensão, eu tenho certeza que quando tudo estiver implantado, da mesma forma que eu falei num vídeo, como que vai ser o governo da 5ª dimensão, administrado por leis divinas, não por leis somente da matéria, tá certo? Eu tenho quase que certeza que nós vamos ter lá um imposto único
em torno de 14%, 15%. Esse imposto único vai ser pago através do consumo, na hora final do consumidor. Você não vai pagar imposto de renda, você não vai pagar PIS, não vai pagar PASEP, você não vai pagar COFINS, você não vai pagar nada disso. Todas as empresas, na hora de... e as pessoas físicas pagarão 14% daquilo tudo que consumir. Eu acredito que vai estar fora disso, é uma informação que eu recebi, vai estar fora remédios, vai estar fora os alimentos e vai estar fora também a venda de carros usados. Olha que legal, já pensou como vai ser bem melhor para a gente trabalhar dentro daquilo que a gente gosta, dentro daquilo que é uma missão nossa de trabalho, não uma obrigação para manter uma sobrevivência. Ou seja, a maioria das pessoas trabalham naquilo que não gosta e naquilo que não é missão deles vir fazer na Terra, apenas por sobrevivência, porque são comandados, são manipulados por pessoas poderosas, por sistemas poderosos que eu vou falar daqui a pouquinho. Outra coisa também que vai mudar muito na quinta dimensão, quando ela estiver totalmente implantada, é o sistema de saúde. O corpo físico vai existir, eu acredito, assim, um medical bed, tá? Uma cama médica para que você entre e as suas células sejam curadas, tá certo? Então não vai ter mais necessidade de grandes hospitais, da indústria farmacêutica. Aqueles que trabalham e vivem hoje com a indústria farmacêutica e sobrevivem disso, não precisa ficar preocupado, porque tudo vai vir no tempo certo. E essas pessoas vão conseguir arrumar em outras formas de ganhar vida com aquilo que gosta, com aquilo que é missão. Veja bem, eu, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira com telecomunicações. E telecomunicações dentro da telefonia fixa. A telefonia fixa está acabando no mundo. Nem por causa disso eu estou desesperado. E agora, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Estou arrumando, está vindo novas alternativas para mim, tá certo? Isso vai acontecer com todos que já perderam o seu ramo de negócio, ou pela pandemia, ou por outros motivos, ou pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. E, por exemplo, máquina fotográfica, hoje não existe mais. E cadê aquelas grandes fábricas de máquinas fotográficas, da Nikon, da Canon, da Olympus, Hasselblad? Hoje todo mundo está aqui, ó, com o seu celular aqui, fotografando o universo todo, o planeta todo, não é verdade? Então, a vitória vai ser da luz. A força da luz venceu lá em cima, está sendo feita a limpeza cósmica, o translado daqueles seres que não acompanharam e deram a passagem, ou seja, morreram, foram para lá, mas foram para lá com a mentalidade ainda da 3D e com a mentalidade ainda da não-luz. E eles estão sendo transladados para outro lugar, outro planeta, que vai ser de expiação também, começar novamente na terceira dimensão. Nós aqui, ainda encarnados, nós podemos viver a quinta dimensão aqui já, agora, é só uma questão de mudança da consciência, de transferir os nossos pensamentos, as nossas atitudes e atos com o tempo, mudando a consciência, saindo da Matrix e fazendo bem por amor incondicional ao próximo. Então nós podemos ainda não ter chegado a nossa hora de dar a passagem e isso vai fazer com que a gente ainda continue aqui na quinta dimensão, porque a quinta dimensão ela vai ter uma mesclagem com a terceira na fisicalidade, até com que a terceira dê a passagem ou numa próxima vida vá se modificando a sua consciência para conseguir abraçar a nova era, vivendo na luz e vivendo dentro das regras divinas, não é verdade? Eu tenho muita preocupação do que vai acontecer nessa última guerra aqui no Brasil. Ela não vai ser bélica, ela vai ser guerra de quinta geração, guerra cibernética, né? Guerra no controle da mente da população, da maioria da população, principalmente da população que ainda está adormecida, que é a maioria delas, não é verdade? Então, na próxima
o Fórum de Davos, que eu já até falei numa última gravação, em janeiro do ano que vem, vai ser discutido muitos temas. Eu tive assim, a curiosidade de ler as propostas, algumas propostas que vão ser discutidas lá, vão ser colocadas lá pela nova ordem mundial. A nova ordem mundial são os seres que dominam o controle da população do planeta Terra. E está sendo criada uma nova ordem mundial a partir de exércitos de vários países, já tem mais de 50 países que já estão unidos nessa nova ordem mundial para derrubar aqueles poderosos, que eu vou falar daqui a pouco ou no próximo vídeo, das 13 famílias que dominam o planeta Terra. Tá certo? Então, em Davos, eu me preocupei muito de uma proposta que está sendo discutida para ser colocada, que é sobre a área de relações humanas das empresas, o RH. Então, tem uma proposta lá que diz que os empregadores, dependendo do setor, não terão garantia de continuidade. Eles colocam lá, não vão ter garantia de continuidade. Tá? A elite, que é um dos temas da nova ordem mundial, a elite criminosa que tem o controle financeiro e das instituições, que são as 15 famílias que dominam o planeta, que das 15 famílias vai até 1% da população que domina 99%, e esse 1% é dirigido por 15 famílias, 13 famílias a 15 famílias, e entraram mais duas novas famílias, e uma delas é a família Bush. Você sabe quem é? A família Bush. Foi uma que entrou recentemente. Essas famílias, elas vão ter esse controle financeiro e vão dominar o setor de RH. Eles vão dizer quais pessoas e quais setores que vão prosperar, que vão avançar, tá certo? Então, o empregador, ele não vai ter estabilidade, o empregado, desculpa, não vai ter estabilidade, e o empregador, muitos deles não vão ter condição de ter continuidade. Eles que vão determinar quem que vai perdurar ou não. Tudo vai ser terceirizado por eles. Eu tive a curiosidade também de ler um livro que chama Bloodlines of Illuminati. Tudo começou com os Illuminati. Bloodline dos Illuminati, eu acredito que deve ser alguma coisa assim, a linha de sangue dos Illuminati. Os Illuminati começaram na Bavária em 1740, né? E foi a corrente da não-luz, da cabe escura, implantou em seres encarnados que deram o nome de os Illuminatis. Esses Illuminatis cresceram e formaram as grandes famílias poderosas, que as duas principais foram a Rothschild, na Europa e Inglaterra, descendência dos judeus ortodoxos de Frankfurt, na Alemanha, e nos Estados Unidos o Rockefeller, certo? A família Rockefeller, que entrou na área de petróleo e a área depois de estradas de ferro e na siderurgia, na mineração, certo? Esse foi o início dos Illuminatis para comandar a população do mundo. Então veja bem, os Illuminatis, esse livro aqui, a linha de sangue dos Illuminatis, na matéria física, na 3D, o que ela diz? Ela diz que a população está na base da pirâmide e as 13 famílias estão no topo da pirâmide. Entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide, que são as 13 famílias de hoje, tem 6 níveis de comando, de dominação. E esses 6 níveis de dominação eu vou falar no próximo vídeo, ok? Marco Aurélio de Barros, de Peruíbe, de Belo Horizonte, para o mundo. Fui, galera! Namastê! A luz venceu lá em cima e vai vencer aqui embaixo também.
É uma questão de tempo. A última batalha ainda não começou. Namastê.